What is up, guys? Rubens Winkler here from Polyglot Online, e no vídeo de hoje eu tenho uma pergunta para você e eu quero que você me responda aí onde você estiver. É para responder, hein? E a pergunta é: How are you? I'm fine, thanks, and you? Parece que a resposta até já vem pronta. Nesse vídeo eu te ensinarei por que devemos parar de usar I'm fine e usar no contexto correto. Porque essa resposta ela existe no inglês. Não é errado dizer I'm fine. Falantes nativos dizem I'm fine. Mas eu sempre ouço as pessoas ou dizendo demais, né? Só vive de I'm fine, ou dizendo em situações erradas. Porque você vai descobrir que I'm fine pode não significar o que você pensa. I'm fine. Really? Absolutely. I'm fine. Totally fine. E também porque fica bem batido esse I'm fine às vezes, né? Tem respostas melhores que a gente pode usar, que é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, para começar, o que significa I'm fine? I'm fine significa tô bem, talvez não tão bem, talvez tenha algo escondido ali, que talvez a pessoa não quer se abrir, não quer tocar naquele assunto. I'm fine. Em português é como se fosse assim: e aí, tudo bem? Tô bem. Inclusive eu tava pesquisando algumas coisas no YouTube, eu digitei lá I'm fine. Sabe o que apareceu? Vários vídeos falando sobre depressão, como se fossem aquelas pessoas que estão vivendo uma vida de I'm fine, sabe? Que as pessoas na verdade têm problemas, mas por fora é sempre aquele I'm fine. Não, eu tô bem, eu vou ficar bem. E é claro, né? Comunicação não é só o que você diz, mas como você diz. Então, por exemplo, a sua entonação conta muito. Uma coisa é você dizer I'm fine, e outra é você dizer I'm fine. Mas se você tá tão alegre assim, tem outras formas de expressar a sua alegria, como eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas então, como responder? How are you? Eu separei em duas situações. A primeira é pergunta genérica, resposta genérica. Ou seja, em um contexto que você está com algum estranho, uma pessoa que você não conhece ou só conhece de vista. Por exemplo, você entra no elevador e a pessoa fala Hey, how are you? Ou você senta do lado de alguém no ônibus, ela fala Hey, how are you? Na recepção, quando você chega a algum lugar. Também, por exemplo, num caixa, você vai comprar alguma coisa, quando você vai pagar, às vezes a pessoa vai te falar How are you? Ela não está realmente querendo saber como está a sua vida, me conta mais. E aí que eu vou te dar uma dica. Principalmente nos Estados Unidos, esse how are you, nesse contexto, ele praticamente tem um sentido de hello. É tão genérico que muitas vezes nem é uma pergunta. A pessoa não quer saber o que está acontecendo no seu coraçãozinho. A pessoa só está sendo educada. É uma forma de começar uma conversa. Hey, how are you? Good, how's it going? Doing alright. É como se você ligasse numa pizzaria e falasse assim: Oi, tudo bem? Vocês estão entregando pizza? Você não perguntou esse tudo bem esperando a resposta da pessoa. Pô, me conta aí o seu dia. Foi só para começar a conversa. Por exemplo, você chega na padaria e fala assim: Oi, tudo bem? Esse enroladinho aqui é do quê? Esse tudo bem, ou seja, esse how are you, não é o momento de você abrir seu coração, se aprofundar. Oi, tudo bem? Esse enroladinho aqui? Ah, cara, não tô bem não. Meu gato caiu na piscina, aí ele entrou debaixo da cama, ele não tá querendo sair. Aí você tipo, ai, nossa. Queria saber do enroladinho. Ou seja, é uma pergunta genérica e educada. Então eu aconselho que você dê uma resposta genérica e educada. Por exemplo, Hello, how are you? Good. Você pode também colocar o I'm antes. I'm good. Pode ser interessante também você devolver a pergunta de forma rápida, assim, leve. I'm good, how are you? I'm alright. How about you? Not bad. And you? Esse not bad, assim como as outras, depende da entonação. Uma coisa é eu falar not bad e outra coisa é eu falar not bad. Uma que eu gosto muito é doing alright. Essa é bem pessoal minha, mas eu gosto bastante. Hey, how are you? Doing alright. How about you? Você pode, como sempre, colocar o I'm antes. I'm doing alright. And you? How about you? How are you doing? A segunda situação é diferente. Se a pessoa que está te falando how are you é uma pessoa que você se importa, como, por exemplo, um amigo, um familiar, uma pessoa próxima a você, é uma pessoa com quem você quer se abrir, você quer contar um pouco mais do seu dia, e você sabe que essa pessoa está interessada na pergunta, aí você pode se aprofundar, dar detalhes. E aí vai depender do quanto você quer se abrir também. É importante dizer que você pode usar essas expressões do primeiro caso. A diferença é que você explica um pouco mais, dá um pouco mais de detalhe. Então podemos dividir em três: uma resposta positiva, uma resposta neutra e uma resposta negativa ou ruim, dependendo de como você está se sentindo.
dependendo de how you are. Respostas positivas. How are you? I'm pretty good. I just finished my work. Now I have some free time. Hey, how are you? I'm good. I'm thinking of ordering some pizza. Do you want some? Ou simplesmente, I'm great. How about you? I couldn't be better. Just got a date with Susan. I'm excited. It's Friday. Então repara que nesse caso, você realmente quer compartilhar um pouco mais do que está acontecendo na sua vida. E você sabe que a pessoa que você está conversando se importa com isso. Existe também, por exemplo, I'm amazing. I'm awesome. I'm fantastic. Mas não é muito comum esse tipo de resposta. Mas você pode usar também. Respostas mais neutras. I'm okay. Aí se você quiser, você pode entrar nos detalhes. I'm okay. Just a bit tired. I'm fine. My day was exhausting. Same as always. Same as always. Isso significa o mesmo de sempre. Não é uma resposta muito empolgante, né? Você pode dizer I'm busy, estou ocupado. I've been busy, tenho estado ocupado. E caso você não esteja muito bem, você pode explicar uma resposta mais negativa. I'm exhausted. I've been working so much. Repara nos detalhes. I'm frustrated. I don't have money to travel. I'm sad. I can't find my cat. I'm not okay. Susan doesn't like me. Ok, guys? Para aumentar esse astral, vou deixar aqui uma dica bônus. Não só de how are you vive o homem ou a mulher. Há outras formas de perguntar isso e que querem dizer a mesma coisa. Por exemplo, how are you doing? Hey, how are you doing? Ou até mais curtinha. Hey, how you doing? How you doing, man? Tem uma que eu gosto bastante também. How's it going? How is it going? Você pode responder normal. Good, pretty good, I'm alright. Ou adaptar um pouco para a pergunta. How are you doing? How are you doing? I'm doing alright. And you? I'm doing good. How are you doing? Ah, it's going alright. It's going great. Se a situação permitir, se você vê que você tem esse tempo, é interessante você devolver a pergunta. How are you doing? How about you? And you? Principalmente no segundo caso, se for uma conversa mais profunda. Se a pessoa te ouviu, é interessante você ter a educação de pelo menos perguntar como a pessoa tá também, né? Então, para fechar, eu te pergunto, how are you? Responde para mim aqui nos comentários a sua resposta favorita. That's all for today, guys. Thank you very much, and I see you in the next video.